Tudo bem, pessoal? Para falar do São Paulo, que está vivendo um momento conturbado. Nas últimas 4 partidas são 3 derrotas e apenas uma vitória. Nos últimos 2 jogos não marcou sequer um gol. Tem uma média muito baixa de aproveitamento no ataque, 32 gols em 32 rodadas. E o São Paulo que tem outro recorde negativo. O São Paulo que está há mais de 1000 dias sem vencer um clássico contra rivais aqui do estado, jogando na casa do adversário. Coincidentemente, a última vitória foi contra o próprio Santos, na mesma Vila Belmiro, no Campeonato Paulista de 2017. Na ocasião, o São Paulo, ainda dirigido pelo Rogério Ceni, venceu aquele jogo no Paulistão por 3-1. Os gols, Cueva, que hoje está em baixa no time do Santos, e o 2 de Luiz Araújo, que já foi embora, está no Lille, no futebol francês. De lá para cá, muitos tropeços. Recentemente, o São Paulo deu uma queda muito grande no Campeonato Brasileiro, a ponto de perder a quarta colocação, a ponto de colocar em risco a classificação direta para a Libertadores. Eu vejo, entre todos os problemas que podem ser apontados pelo time do São Paulo e no time do São Paulo, eu vejo o São Paulo com um problema muito sério. É um time, entre aspas, muito bonzinho. Os jogadores não se cobram excessivamente em campo. Aliás, o único que tenta alguma coisa é o Daniel Alves, pelo gabarito, pela experiência, pela rodagem, pela idade, por tudo que ele já viveu no futebol. Ele tenta alguma coisa em campo. Recentemente, no jogo contra o Atlético Paranaense, o goleiro Santos acabou se tornando o personagem do jogo. O São Paulo perdeu muitos gols. E os jogadores não se cobram dentro de campo por lances perdidos, por oportunidades que eles deixam escapar. Eu acho que isso acaba atrapalhando. Falta no São Paulo um jogador do estilo do Felipe Melo, do próprio Lugano, que hoje está na parte diretiva do São Paulo, muito afastado do vestiário, o que eu coloco como um ponto também negativo, porque o Lugano poderia dar uma chacoalhada nos jogadores, tem história para isso. O Raí tenha talvez, seguramente até, mais história do que o próprio Lugano no São Paulo, por tudo que conquistou pela seleção brasileira, inclusive, mas o Lugano não tem esse perfil de uma cobrança mais ríspida e talvez isso falte um pouco para o time do São Paulo. Um outro problema que eu vejo no tricolor, e aí bastidores, jogadores estariam descontentes com o técnico Fernando Diniz, que tem marcado os treinamentos sempre para o período da manhã. Parece até um detalhe, mas mesmo com os jogos à noite, esses jogos de meio de semana à noite, a reapresentação sempre pela manhã, e os jogadores estão descontentes neste aspecto. Mas o problema principal que eu vejo é o São Paulo, um time muito bonzinho, um time muito passivo, um time que aceita tranquilamente tropeços, derrotas, sem que haja uma reação, uma cobrança entre os próprios jogadores. Se isso vai mudar, não sei. O Hernanes não tem esse perfil, embora seja um líder pela sua história, mesmo não estando jogando um bom futebol. Outros jogadores eu não vejo isso. Em outros tempos, o próprio Rogério Ceni, como goleiro do São Paulo, era o cara que chacoalhava o vestiário, que dava bronca, que às vezes até discutia com o treinador, e a gente já viu isso em algumas oportunidades, e às vezes falta um pouco isso no time do tricolor paulista. Essa é uma opinião, acompanhando de perto o time do São Paulo e a própria reação ou a falta dela no São Paulo em alguns jogos. Se você curtiu, dá um likezinho aí, aciona o sininho para receber novas notícias da gente. Se não gostou, paciência, vamos procurar agradar na próxima. Valeu, pessoal, até mais.